Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos em uma das lições da nossa escola bíblica dominical. Tem sido edificante para as nossas vidas estudarmos neste primeiro trimestre do ano de 2020 estas lições. Tem sido realmente edificante para as nossas vidas. E hoje nós temos o prazer de estudarmos a lição de número 12. Lição de número 12 que traz o seguinte tema: Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Ok? Nós estudaremos este importante tema. Esta lição, que tem como data 22 de março do ano de 2020, ok? O texto áureo de nossa lição está em Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Diz assim: que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ok? Temos a verdade prática que diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhantemente a nós. Sua divindade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Ok? A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, versículo 40 ao versículo de número 52. O objetivo geral da lição diz assim: clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano, ok? Objetivos específicos da nossa lição: primeiro, expor a divindade de Jesus. Expor a divindade de Jesus. Segundo objetivo específico, explicar a humanidade de Jesus. Explicar a humanidade de Jesus. Terceiro objetivo específico, assinalar a perfeição de Jesus. Assinalar a perfeição de Jesus. São três coisas importantes que precisamos guardar em nossos corações, em nossa mente, no decorrer desta lição. Primeiro é o conceito de divindade. Quando falamos de divindade, referindo à pessoa de Jesus, nós estamos afirmando que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Quando falamos de humanidade, referindo-se a Jesus, nós estamos dizendo que Jesus, ele é homem, ser humano. E quando falamos perfeição de Jesus, nós estamos dizendo que Jesus, mesmo sendo ser humano, é perfeito, sem pecado. Ok? Então, são três pontos importantes que precisamos observar e que serão abordados no decorrer desta importante lição que nós estamos estudando com vocês. Ok? Vamos então para os pontos da lição? Aliás, para a introdução da lição, o autor ele diz duas coisas importantes aqui na nossa introdução. Duas coisas que eu quero destacar. Primeiro ele diz assim: apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Foi aquilo que eu acabei de dizer.
a perfeição de Jesus. Jesus como ser humano perfeito. Se olharmos para a história da humanidade, iremos nos deparar com inúmeros ícones, pessoas que verdadeiramente se destacaram na sua geração, no seu tempo, no seu contexto histórico, não é? Por exemplo, grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, grandes pensadores, mas que possuíam pecado e eram imperfeitos. O que não dizer de grandes homens da história, não é? Por exemplo, grandes homens como que se destacaram na história, como Pedro Álvares Cabral, né? Que não dizer de grandes homens no cenário da política, né? Como Nelson Mandela, homem que teve uma participação muito importante no cenário político na década de 90, né? Homens que marcaram o seu tempo dentro do cenário político, não é? Homens que marcaram o seu tempo no cenário científico e assim por diante, não é? Mas a grande diferença de Jesus como homem, como ser humano, é que, diferentemente dos demais, Jesus não possui falhas. Jesus é perfeitamente perfeito. A perfeição reside em Jesus, mesmo sendo ele ser humano, homem. Ok? Então é importante isso que o autor coloca para nós aqui no início da nossa lição, na introdução, ok? O autor diz ainda na introdução: em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Jesus não possui pecado. Não há pecado em Jesus, ok? E nós iremos, um pouquinho mais à frente, ali no ponto 3 desta lição, analisarmos esta afirmativa de que Jesus não possuía pecado. Vamos para o primeiro ponto, o primeiro tópico, né? Aqui. E o primeiro tópico, ele vai trabalhar aquilo que eu disse aos irmãos no sentido de conceito, o conceito de divindade. O primeiro tópico diz assim: Jesus, verdadeiro Deus. É o primeiro tópico da nossa lição. Jesus, verdadeiro Deus. Ou seja, nós estamos aqui agora abordando uma temática referente à divindade de Jesus, porque estamos afirmando que Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus, Deus, ok? E quando nós olhamos para este primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus, nós podemos observar aqui no primeiro ponto deste tópico, o autor colocando o seguinte subtema: sua eternidade com o Pai. O autor aqui, neste ponto, né, ele afirma que Jesus é eterno, e não somente eterno, é o Pai da eternidade. O autor diz assim: o Senhor Jesus não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. E ele faz a citação de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde o profeta messiânico diz, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus é o Pai da eternidade. Amém? Isso está em Isaías, capítulo de número 9 e versículo de número 6, que diz assim:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é eterno. E quando afirmamos que Jesus é eterno, estamos afirmando que Jesus não possui início, Jesus não possui fim. Jesus, ele é o início, ele é o fim. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, ainda sobre este tema, a eternidade de Jesus, em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus dizendo a respeito de si mesmo, na revelação feita a João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Jesus é eterno, ok? E quando a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade, gosto do que certo estudioso diz a respeito disso. Olha só o que certo estudioso diz a respeito do Pai da eternidade. Essa expressão significa o seguinte: aquele que é eterno no seu próprio ser e que, assim, pode conceder o dom da vida eterna aos outros. Por ser eterno, por ser o Pai da eternidade, ele é eterno, a eternidade reside no seu ser e ele pode conceder o dom da vida eterna aos outros, porque ele é o Pai da eternidade, ok? Então, neste primeiro ponto, deste primeiro tópico, o autor nos afirma que Jesus, ele é eterno. No segundo ponto deste primeiro tópico, o autor diz assim: seus atributos, grandezas e perfeições. E ele vai trazer aqui uma lista a respeito dos atributos de Jesus. Os atributos de Jesus, ok? São atributos de Jesus, que evidenciam Jesus como Deus, ok? São atributos de Jesus que apontam para Jesus como sendo Deus. Vejamos o que nos diz aqui. O autor diz que Jesus Cristo é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é imutável. Jesus, ele não muda. Jesus, ele é imutável. Os seres humanos mudam. As pessoas mudam. Jesus não. Jesus é o mesmo. Amém? Olha o que nos diz a palavra de Deus aqui em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não muda. Os seres humanos mudam. E mudam muito. E às vezes mudam muito, ainda rapidamente. Mas Jesus, ele é imutável. Ele não muda. O seu caráter, a sua excelência, a sua divindade não sofre alterações. Jesus é imutável. O autor também nos diz que Jesus é onipresente. Onipresente, aí ele faz a citação de Mateus, capítulo 28, e versículo de número 20, para solidificar o pensamento dele. Mateus, capítulo 28, e versículo 20, que diz assim, ó: ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu vou estar com vocês todos os dias. Interessante que isso indica para a verdade de que Jesus estará com todos os dias, no mesmo tempo, em lugares diferentes. Assim é Jesus em sua onipresença. Ele está com todos, ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Jesus está conosco aqui no Brasil, Jesus está conosco, Jesus está com outros discípulos vamos supor, na Alemanha, na Inglaterra, na África, nos Estados Unidos. Jesus está conosco ao mesmo tempo em lugares diferentes. Isto é onipresença, ok? Ele diz também que Jesus é onisciente. Jesus, ele possui o atributo da onisciência, e ele nos traz o texto de Mateus, capítulo 9 e versículo de número 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Olha só, o texto está dizendo que Jesus conheceu o pensamento daqueles que estavam ali, naquele lugar. Jesus conheceu os pensamentos, ou seja, Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, inclusive o que está em nossos pensamentos. Jesus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus também, ele é onipotente. Onipotente, ele tem todo o poder. Olha o que nos diz aqui, Mateus capítulo 28, versículo de número 18, palavra do Senhor, diz assim, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vejamos também, para solidificar este pensamento, Apocalipse, capítulo de número 1, voltemos a Apocalipse, que já foi citado aqui hoje, capítulo 1 e versículo 8, Jesus dizendo a respeito de si mesmo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, onipotente. Jesus tem todo o poder. Jesus possui todo o poder, soberano por excelência. E eu digo aos irmãos, sem sombra de dúvidas, que Jesus, como o Todo-Poderoso, ele pode intervir na sua história, ele pode realizar coisas grandes e firmes que você não sabe, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele é soberano por excelência. Ele pode conceder o desejo do seu coração segundo a vontade dele, porque ele tem todo o poder, ok? No terceiro ponto do primeiro tópico, o autor nos diz o seguinte, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Opa! Ele está dizendo que Jesus esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. O autor diz aqui para nós, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Ou seja, Jesus esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. E ele nos traz aqui Filipenses capítulo 2. Vamos ver o que nos diz Filipenses capítulo de número 2. Ele nos dá a referência de capítulo 2, versículo
5 ao 11. Vejamos o que nos diz aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler apenas o 6, devido ao tempo que é escasso para nós aqui. Filipenses capítulo 2, versículo... Vamos ler o versículo 7, melhor dizendo. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo. Em outras versões diz, mas esvaziou-se a si mesmo, né? E tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas o que significa aniquilou-se a si mesmo? O que significa esvaziar-se de si mesmo? Olha só, eu gosto muito do que a Bíblia Plenitude nos diz aqui. Ela diz assim, a Bíblia Plenitude, sobre esse esvaziou-se, de Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ela diz assim: a realidade da encarnação é expressa através da completa renúncia de Cristo, quando ele esvaziou-se a si mesmo. Olha só, a realidade da encarnação é expressa através da completa renúncia de Cristo, quando ele esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, a ideia aqui, segundo a Bíblia Plenitude, é que o ato de esvaziar a si mesmo consiste nesta voluntariedade do Deus Filho, Deus por excelência, segunda pessoa da Trindade, Deus, tomar a forma de um homem. Isto é esvaziar-se a si mesmo. Todavia, ele esvaziou-se de si mesmo no ato de tomar a forma de um homem, mas não renunciou à sua divindade, sendo Deus, ok? Ele é Deus. Gosto também do que a Bíblia Genebra nos diz, ele a si mesmo se humilhou, deixando seu status social, não seu ser divino, né? Ele deixa o status celestial, mas não deixa, ele não renuncia ao ser divino. Ok, gente? Então, quando falamos que Jesus esvaziou-se de sua glória, estamos falando desse ato de encarnação. O Deus soberano por excelência, que está assentado sobre um alto e sublime trono, assume a forma de um pequeno homem, de um ser humano. Ok? E esse ato de tomar a forma de um ser humano é esvaziar-se de si mesmo, ok? Então nós acabamos de ver aqui nesse primeiro tópico esses três importantes pontos, não é? A eternidade de Jesus, os atributos de Jesus e o ato de se esvaziar de Jesus, ok? Jesus esvaziou-se de sua glória, certo? Vamos agora então, irmãos, para o segundo tópico da nossa lição, que tem o seguinte título: Jesus, verdadeiro homem. Opa, agora não trataremos necessariamente da divindade de Jesus. Agora trabalharemos aquele segundo conceito importante que eu disse aos irmãos lá nas nossas reflexões introdutórias. Nós iremos pensar Jesus agora como aquele que possui humanidade, ser humano, o Jesus ser humano, ok? E o primeiro ponto deste segundo subtópico, né, diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Jesus estava no seio do Pai. E o autor nos diz aqui nesse tópico, neste ponto, né? Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Então, antes de tomar a forma humana, antes de esvaziar-se a si mesmo, Jesus estava no seio do Pai. No seio do Pai. Isso está em João, capítulo 1, versículo de número 18. João, capítulo 1, versículo de número 18, que nos diz
o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando o texto diz está no seio do Pai, ou a ideia de seio aqui, segundo um comentarista, isto significa relacionamento incomparável e dedicado do Filho com o Pai. Estar no seio do Pai nos fala de relacionamento incomparável. Então, Jesus, ele em seu ministério, teve um relacionamento extraordinário com o Pai. Mas isto também já acontecia antes de sua encarnação. Jesus, no seio do Pai, transmite a ideia de relacionamento profundo, de relacionamento incomparável. Olhando agora para o segundo ponto do nosso segundo tópico, o segundo ponto diz assim: profetizando no Antigo Testamento. Uma coisa importante que o autor coloca para nós nesse segundo ponto, do segundo tópico, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Se olharmos com atenção, meus queridos irmãos, para os 39 livros que temos no Antigo Testamento, nós iremos nos deparar com a presença de Jesus em cada um desses livros, do Gênesis ao livro do Malaquias. Nós iremos nos deparar com a pessoa de Jesus sendo revelada em cada um destes livros. Haja vista que Jesus ele é o tema central da Bíblia. Isto também acontece nos 27 livros do Novo Testamento, Jesus presente em todos. Jesus ele é o tema central da Bíblia, e como tema central da Bíblia, Jesus foi anunciado. A vinda de Jesus foi anunciada. Vejamos o que nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, sobre a vinda de Jesus. Olha o que nos diz Gênesis 3 e 15. Olha aqui: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus aqui é a semente da mulher. A semente da mulher. Vejamos o que nos diz agora Malaquias, capítulo de número 4 e versículo de número 2, a respeito de Jesus. Vejamos o que Malaquias nos diz no capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O sol da justiça. Em Gênesis 3 e 15, a semente da mulher. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, o sol da justiça. Amém? Jesus sendo anunciado, sendo profetizado no cenário bíblico do Antigo Testamento. Temos também em Isaías capítulo 7 e versículo de número 14, a seguinte profecia a respeito de Jesus: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, o Deus conosco. Amém? Glórias a Deus por isto. Vejamos agora, então, no terceiro tópico, aliás, no terceiro ponto do segundo tópico. O terceiro ponto nos diz assim: encarnado no Novo Testamento. Então, Jesus ele foi profetizado no Antigo. Agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus encarnado. Jesus na forma de homem. Jesus como ser humano. Ok?
encarnado no Novo Testamento. Diz o autor da lição aqui: o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Jesus tornou-se carne. O Filho de Deus tornou-se carne. Num ato de esvaziar-se de si mesmo. Aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que estava presente nas ações da criação de Deus, ele agora, o soberano por excelência, assume a forma humana. A forma humana. Em carne. Em carne. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor em João, Evangelho por João, capítulo 1 e versículo de número 14. E o Verbo se fez carne. Aqui, o Verbo é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, agora assume uma forma humana. O Verbo, o profetizado no Antigo Testamento, se fez carne. Assim como eu, assim como nós. Ele assume a forma humana. Ele se fez carne. E Jesus, ao se fazer carne, no ato de ser humano, ele teve muitas situações em sua vida semelhantes à nossa, semelhante a que vivenciamos em algum momento de nossa condição humana. Por exemplo, Jesus teve fome e sede. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor em Mateus 4, versículo 2. Olha só o que nos diz aqui, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome, né? Fome. Jesus teve fome. Fome, não é? Como eu e você temos. Não de repente assim como eu, que como bastante, né? Mas ele sentiu esta necessidade de se alimentar, como eu e você sentimos. Jesus também sentiu sede. Sede. Vejamos o que nos diz o Evangelho escrito por João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Olha só o que nos diz aqui a Bíblia. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Tenho sede, condição humana, característica de seres humanos. Primeiro, ter fome. Segundo, ter sede. Ter sede. Jesus também experimentou profunda tristeza. Jesus experimentou profunda tristeza. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo de número 38. Vamos ver? Mateus, capítulo 26, versículo de número 38. Então lhes disse, olha o que Jesus vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está cheia de tristeza. Jesus sentiu tristeza. Jesus sentiu tristeza. Em Mateus, capítulo 27,
versículo 58, melhor dizendo, a Bíblia diz que ele tinha um corpo. Tinha corpo. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Jesus tinha corpo. Gente, o que eu quero dizer para vocês aqui, quando salientamos que Jesus, o Jesus encarnado, o encarnado no Novo Testamento, o que nós estamos querendo dizer aos irmãos, é que Jesus assumiu uma forma humana e como ser humano, ele sentiu as necessidades que os seres humanos sentem. Que os seres humanos sentem. Ele teve fome, teve sede, experimentou profunda tristeza, certo? Jesus, ele, ser humano. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele sabe o que é ser humano. Se ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você está passando por ser humano. Ele conhece as fragilidades de ser humano. Ele conhece as angústias que envolve a realidade de ser um ser humano. Então, tudo que você for conversar com Jesus, converse ciente em suas orações, que Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você passa como ser humano, porque Ele é humano. O Jesus Deus, verdadeiro homem, ok? Jesus, Ele é ser humano, e isso, na minha concepção de fé cristã, é extraordinário. Desculpe, eu não vejo em nenhuma outra religião esta proposta da fé cristã, do Deus Todo-Poderoso, tomar a forma de um ser humano para habitar no meio de seres humanos, entender o que é ser humano, viver com seres humanos, estar próximo de seres humanos. Jesus, o Deus que se fez humano, para entender o que é ser humano, para viver como ser humano, para nos compreender. Jesus, Ele sabe o que você passa. Tá ok? Vamos então para o nosso terceiro e último. Aliás, ainda dentro do nosso terceiro tópico, temos ainda dois importantes temas. Temos o ponto 4, que diz assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E o autor aqui, ele propõe o seguinte, ele diz o seguinte: em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Então, a plenitude dos tempos aqui tem como compreensão, não é, a presença de 3 importantes culturas significativas que iriam cooperar para a expansão no sentido de anúncio do Evangelho do Reino. E o autor coloca para nós aqui a nação de Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, né? Nós temos aí Israel e as sinagogas, que são características desde o cativeiro babilônico, não é? Que ocorre naquelas 3 deportações, 606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C., com a destruição do templo e dos muros de Jerusalém, onde eles vão para a Babilônia e ali eles não têm templo e começam a construir pequenos locais para cultuar e constroem a sinagoga. E essas sinagogas, elas se espalham por inúmeros lugares. Este é um local de culto que inclusive Paulo utilizava muito para expor o Evangelho em seu ministério, descrito em Atos dos Apóstolos. E nós temos a referência de Atos, capítulo 18, versículo 4. Nós temos também a Grécia, que segundo o autor,
por intermédio de seu idioma, o idioma grego, extremamente importante, um idioma que ocupava praticamente a relevância que o inglês tem no nosso contexto cultural hoje, né? No nosso contexto de mundo. Então, a Grécia, o idioma grego tinha uma relevância muito grande. Prova esta que quase o Novo Testamento todo, né, exceto algumas pequenas porções do Novo Testamento que estão em aramaico, mas em sua maior, né, em seu maior conteúdo está em grego. O idioma grego era muito importante. E temos a cultura de Roma, né, com as suas leis, suas estradas de excelente qualidade que permitiam o avanço de viagens, não é? E através de ações de viagens, nós temos ali o apóstolo Paulo cumprindo o seu ministério, não é? Os crentes evangelizando com essa possibilidade maior de ir e vir e assim por diante, ok? Então Jesus, ele nasce na plenitude dos tempos, e a ideia de plenitude dos tempos envolve essas três importantes culturas. Basta gravar aí Israel com as sinagogas, né? Os gregos com o idioma e os romanos com as suas estradas, com as leis, ok? Nós temos o ponto 5 aqui, né? Do tópico 2. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, diz o autor aqui, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Isso fica bem claro em Lucas capítulo 3, versículo 23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, Jesus, ele inicia seu ministério com 30 anos, né? Ele inicia seu ministério, desenvolve o seu ministério, e neste desenvolvimento ministerial de Jesus podemos perceber que ele é o mais perfeito, aliás, é o perfeito dos homens, ok? Vamos agora aqui para o terceiro e último tópico. Nós temos aqui 3 pontos nesse terceiro e último tópico. Jesus, o homem perfeito. Então nós temos aqui o terceiro conceito importante que eu falei com vocês. O primeiro conceito que nós vimos foi a divindade. Jesus, Deus, né? Nós vimos isso no primeiro tópico. No segundo tópico nós vimos a questão da humanidade, Jesus homem. E agora nós vamos ver aqui o Jesus perfeito, homem perfeito. Primeiro ponto do terceiro tópico, a humanidade de Jesus. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, ele era verdadeiro homem, ele era ser humano, como já vimos agora há pouco. Jesus era ser humano, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. É isto que nos diz Isaías capítulo 53, versículo 3. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26, nós temos este homem de dores na condição de sumo sacerdote perfeito. Olha só, sumo sacerdote perfeito. O homem experimentado nos sofrimentos humanos, o homem de dores, é o sumo sacerdote perfeito, porque como ser humano perfeito, perfeitamente perfeito, ok? No ponto 2 aqui, do terceiro tópico, Jesus, o último Adão. E o autor nos diz o seguinte: o primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, versículos 23 e versículo 24, nós temos o fracasso do primeiro Adão. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, no advento da tentação, nós temos o segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, como vitorioso sobre a antiga serpente. E também a vitória na cruz, Mateus capítulo 28, versículos 6 e 7. O primeiro Adão foi derrotado
O segundo Adão foi vitorioso. O primeiro Adão nos levou para fora do Éden. O segundo Adão nos traz para dentro do Éden. O primeiro Adão trouxe a morte. O segundo Adão trouxe a vida. Jesus, o último Adão, o Adão por excelência, ok? E no terceiro ponto do nosso terceiro tópico, o seguinte tema: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer: Jesus plenamente perfeito, ok? Diz assim o autor: tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Jesus plenamente perfeito, irmãos. A perfeição residia em Jesus. Vejamos o que nos diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que nos diz 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Verso 22, o qual não cometeu pecado. Jesus não tem pecado. Jesus perfeito. E essa é a diferença entre Jesus e nós. Essa é a diferença entre Jesus e nós. Jesus teve sede, nós temos sede. Jesus teve fome, nós temos fome. Jesus sentiu tristeza, nós também sentimos tristeza. Só que tem uma coisa que a gente tem que Jesus não tem. Nós temos pecado. Jesus, ele é plenamente perfeito. A perfeição reside em Jesus. Ele não possui pecado. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Olha o que nos diz a palavra em Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Até que todos nós chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo, esse é o nosso propósito, pois ele é o nosso modelo, é o padrão. E por fim, chegamos agora à conclusão de nossa lição. Chegamos à conclusão da nossa lição de número 12. O autor diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém, louvado seja o Cordeiro. Então, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, aquele que é plenamente perfeito, que os nossos olhos fitem ele, que os nossos olhos estejam fixos nele e que ele seja o modelo por nós a ser seguido. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Seja você abençoado por Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, aquele que é plenamente perfeito. Amém. Que Deus em Cristo continue sendo com todos.